Ah, esse aroma aqui é diferente, porque esse aroma tem sabor de rede social, de conexão, de empregabilidade e muito mais. Sejam todos bem-vindos ao podcast Café com Negócios, o seu podcast voltado ao empreendedorismo, à gestão de pessoas, de negócios e também inovação. Eu sou Átila Eugênio e junto do Djan de Barros, temos o prazer aqui de apresentar a vocês profissionais com insights valiosos para que juntos possamos não só ter uma sociedade melhor, mas para que possamos aprender um com o outro. Então, vem com a gente, já acesse as nossas redes sociais, @Café com Negócios Brasil. Estamos acessíveis no Spotify, também no YouTube, no Instagram, Facebook, entre outras plataformas. Convido você, então, a ficar conosco e saborear este Café com Negócios, hoje com o Diego Fernandes. Tudo bom, Diego? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu falar. Ele é executivo de contas para a América Latina no LinkedIn. Perfeito. É também especialista em vendas B2B de empresa para empresa, sócio e conselheiro na Prime Run e ainda possui mestrado profissional em gestão para competitividade e também MBA em marketing. Muita coisa, rapaz do céu, mas tá bem, tá tranquilo. Ótimo, graças a Que Deus. bom. Está visitando Mato Grosso do Sul, mora em São Paulo, veio para participar do podcast, do podcast não, que eu já estou confundindo tudo, mas do Café com Negócios neste mês de julho. E que bom que você está aqui para contar um pouco, muito da sua empresa, da sua trajetória e como você analisa e avalia essa nossa sociedade hoje que está cada vez mais conectada e o LinkedIn tem ajudado, colaborado para isso. Primeira vez em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Primeira vez. Eu conheci Dourados, meu irmão está morando em Dourados, fica aqui pertinho, mas Campo Grande é a primeira vez. Saúde, então. Saúde e bons negócios. Bom, vamos começar, até para que a gente possa entender primeiro quem é Diego Fernandes, né? Perfeito. Você surgiu justamente nesse momento onde as vendas estão até mais na fase da internet, digitais, do que apropriadamente a gente pode falar assim no contexto de 1 para 1 ali. Hoje você conversa com gente do mundo inteiro, fazendo negociações e por conta disso, queria saber como é que foi o seu caminho até chegar no LinkedIn. Perfeito. Bom, se tem uma coisa que minha história não é linear, então na verdade eu tive algumas curvas aí nessa trajetória. A primeira formação é em mecatrônica, trabalhei com programação de máquina CNC. Nessa época comecei a trabalhar com exportação, onde as vendas não eram tão digitais ainda, então foi uma experiência super bacana. Nesse meio tempo decidi que não era engenharia minha graduação, vou fazer comércio exterior. E aí tive a oportunidade de tocar a operação da Ambev, importação e exportação, por uns 2 anos e meio mais ou menos. Vi que estava muito bacana, mas eu sentia a falta de uma troca de administração maior. Era muita operação, embora fosse uma operação gigantesca, super desafiadora, mas faltava aquele desafio das pessoas. E aí decidi que eu precisava voltar efetivamente para uma área de vendas de fato, não exportação no ponto de vista de processo, e sim da negociação. E foi quando eu migrei mais uma vez aí para a área de consultoria tributária, com sistemas e consultoria para a área de comércio exterior e para planejamento tributário. Tentar dar uma resumida, fiquei uns bons 10 anos aí nessa empresa, depois acabei optando por empreender. Então tive minha própria consultoria e fábrica de software para a área tributária também, em paralelo com a minha atuação já como sócio ali na Prime Run, que é uma assessoria de corrida. Então era um negócio bem contraditório até. A hora eu estava de terno falando sobre planejamento tributário e no mesmo dia à tarde de show agasalho esportivo falando de projetos de saúde de vida e assim por diante. E foi quando um dos meus sócios nessa operação de fabricar software e consultoria tributária fez uma provocação super sadia para os demais sócios, que era por que não todos os sócios serem mestre em alguma coisa, para sermos referência não só do ponto de vista profissional, mas também acadêmico. E eu falei, poxa, tá aí, gostei da ideia, eu sempre gostei de desafio. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer esse mestrado profissional em TI. E foi quando deu um clique, porque eu fiquei 12 anos na área tributária praticamente. Nunca gostei muito da área, mas financeiramente era muito rentável, então eu fui ficando por questões pessoais. Mas quando eu me dei conta, eu nunca tinha lido um artigo sobre a área tributária que não fosse importante para eu vender. Se fosse importante, você poderia me mandar em mandarim, que no dia seguinte eu ia fazer o pré-venda sem nenhum problema. Agora, se não fosse, nem me manda, que eu não ia abrir. E aí, quando eu vou para a área de tecnologia, na metade do curso do mestrado, eu já tinha cumprido todos os créditos que eu precisava. Eu comecei a puxar muita matéria, então assim, poxa, é isso que eu quero. É sobre esse tipo de discussão que eu quero ter. Estava começando a pegar fogo ali a questão da IA generativa, era blockchain, IA generativa, o mundo todo mudando. Eu falei assim, poxa, é nisso que eu quero focar. E aí foi quando eu decidi que eu ia sair dessa área tributária e teve a oportunidade de ingressar no LinkedIn como primeira Big Tech. E aí entra no LinkedIn, queria que você
claro, tudo bem, você olhou a empresa lá, mas teve algo que tocou seu coração ali dentro. O que Sim. mais chamou a atenção justamente porque faz essa conexão entre empreendedores, colaboradores, mas numa escala global. Sem dúvida. O principal ponto do porquê o LinkedIn como primeira opção era justamente o fato de ser uma empresa de tecnologia, mas que no meu dia a dia, meu desafio era justamente entender processos desafiadores das pessoas dentro das empresas, nas áreas de marketing e vendas, e como é que eu conseguiria, com processos e tecnologia, apoiar essas empresas. Então, acho que essa é uma combinação de um desafio não apenas de vender, de uma venda extremamente técnica, mas também que tinha toda uma camada de compreensão de processo de negócios por trás e essa troca rica de estar sempre conversando com executivos de marketing e vendas todo santo dia, cada hora num cenário diferente, história diferente, isso foi muito rico. E o que deu para aproveitar do passado, da época das outras suas fases que hoje você consegue ainda colocar em ação? Acho que muita coisa, até por essa pluralidade. Então, muitas vezes eu estava vendendo para uma empresa que era uma consultoria tributária, eu estava vendendo para uma empresa de manufatura. Então, como eu já tinha vivido de alguma forma esses ambientes no chão de fábrica com programação de máquina, ou discutindo um DRE com um CFO, então eu conseguia não só executar ali aquele script para qual a gente é treinado ali de entender a solução e como conectar com a dor do cliente, eu conhecia muito bem a dor desses clientes por ter tido essas vivências em outras áreas que não só vendas, né? E até isso entra um pouco no assunto que você debateu com a gente no podcast. Toda hora estou confundindo, desculpa, mas é que a gente fala aqui do podcast, mas é no evento Café com Negócios, na edição de junho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por que hoje você interpreta que as conexões se tornaram um ativo tão valioso? Porque eu diria que a conexão é a forma mais básica e essencial do ser humano. É aquilo que a gente não consegue substituir, ser substituído pela IA, no caso, que é a bola da vez aí no caso, né? Então, quando a gente fala de conexão, eu diria que pessoas. Então, por que é tão relevante? Porque, por mais que você esteja vendendo no B2B para uma empresa, eu tenho um diretor que sempre fala que o B2B nada mais é do que um B vendendo para um monte de si com o mesmo crachá. Sim. Então, é tudo sobre pessoas. É para quem você vende no B2B, no B2C, é quem te contrata, é quem te indica, é quem te indica como profissional para uma vaga, te indica como solução para resolver uma dor dentro da empresa. Então, no final, tudo é sobre pessoas. E cada vez mais a gente precisa fazer um uso eficaz. E aí acho que um ponto importante, a tecnologia num primeiro momento, desde a época da pandemia, foi muito utilizada para massificar abordagens em detrimento de qualidade. É por isso que hoje ninguém mais aguenta receber aquelas mensagens padrões, aquelas cold calls que vêm com aquele mesmo script. Então, acho que essa relevância cresceu também pelo cuidado que nós precisamos ter para termos conexões de qualidade. Não apenas um número de X mil conexões dentro do LinkedIn. Mas isso que eu ia falar, porque eu daqui a pouquinho vou trocar um cartão com ele, que ele é da corrida, eu também sou da corrida, a gente pode de repente fazer negócios aqui, mas hoje é muito mais do que trocar cartão. E como você está falando, é um ser humano com um ser humano, mas como construir um network verdadeiro, real, fixo? A gente costuma dizer que não existe uma fórmula mágica, né, um playbook que você vai seguir, mas tem alguns cuidados que você precisa ter. Um deles é que esse processo de construção de networking, ele deve ser um processo contínuo e intencional. E ele deve acontecer sempre antes de você precisar daquele contato, senão virou interesse. Então, quando você tem isso como mindset, você passa a ter o cuidado também de qual é a imagem pessoal do Átila, qual é a imagem digital do Átila que as pessoas conseguem acessar ou quando te conhecem, ou quando pesquisam no linkedin.com quem é o Átila. Então, eu diria que aí são esses cuidados. Não é algo que, então preciso fazer um trabalho para o setor de jornalismo, então agora eu preciso me conectar com o Átila. Isso não é network, isso é interesse. Então, esse cuidado ele precisa ser contínuo e intencional, e você precisa construir o relacionamento antes de precisar dele. Acho que esse é um grande... Pegou o insight. Dica valiosa. Então, construir antes. Isso, claro, que vai ao encontro de ter uma página no LinkedIn bonitinha, preparada, clara. Hoje, a dificuldade talvez é essa, as pessoas às vezes querem deixar tudo muito robusto, muito grande e às vezes esquecem de ser diretos. Sem dúvida, isso se reflete inclusive no formato dos materiais, né? Tem gente usando IA para fazer produções megalomaníacas ali, para fazer aquele vídeo super editado, quando o próprio algoritmo identifica esse tipo de arquivo de criação. Então hoje um vídeo natural ele tem muito mais alcance, engajamento orgânico do que aquele que é mega produzido, né? Então isso é um cuidado que a gente precisa ter sempre. E você acredita que as pessoas fazem negócios
com empresas, não, porque você acabou até de dizer para a gente em relação ao crachá. Mas hoje, como é que a gente consegue cada vez mais nos mostrarmos, isso aí dentro da plataforma, seja no dia a dia, para Perfeito. tentar chamar mais atenção? Porque é uma infinidade de perfis, né? As empresas conseguem ter esse acesso, às vezes exclusivo, com a pessoa, com o nome da idade certinho, como Uhum. quiser. Mas como eu consigo chamar mais atenção de uma maneira, você já disse que da questão das conexões, mas eu, colaborador, eu, profissional, querendo me apresentar melhor para o mercado, que dica que você também deixa, já que você faz parte dessa plataforma? Acho que o principal ponto é você definir qual é o seu posicionamento. É um conceito até básico que a gente usa muito quando a gente fala de posicionamento da empresa, mas eu consigo transbordar isso também para o posicionamento do CPF. Então, eu, Diego, quero ser reconhecido, eu quero ser lembrado como qual profissional? Profissional que tem qual tipo de competência, qual tipo de skill, qual tipo de interesse. Então, ter isso no cuidado de como é que você monta essa sua marca pessoal é super importante. Se vocês entrarem no meu perfil lá, vocês vão ver já no primeiro parágrafo, no primeiro texto, que é um resumo sobre a minha mini bio, tem um pouquinho da minha trajetória e que eu sou corredor. Então, assim, eu já deixo ali alguns ganchos onde eu consigo criar rapport com pessoas, não necessariamente falando estritamente sobre a minha carreira, né? Eu vou ter que puxar um pouquinho pro meu lado aqui. Não tem como. Diego, eu sou, né, comunicador em corridas aqui em Mato Grosso do Sul, também sou fundador, né, e organizador do Dia do Corre, que é o nosso maior movimento de corrida aqui, um crew, comunidade, seja lá Uhum. como você conhece fora daqui. Mas já que você tocou nesse ponto de você colocou como corredor na sua bio, o que esse lado humano faz a diferença no momento que o contratante está procurando também um profissional, de repente, mais humano? Porque tem gente que tem como maior orgulho ser corredor, ou então Perfeito. a primeira qualidade dele, pai do Theo, no meu caso, vamos Sim. supor. Então, tem gente que coloca essas peculiaridades pessoais. Isso faz a diferença? Isso aproxima, gera conexão? Sim, tá bem hypada essa história de corrida ultimamente, tá na moda ser corredor, Sim. mas eu quebraria a resposta em duas, na verdade. Sim, porque o mercado corporativo já entende que algumas práticas como corrida, principalmente de endurance, que a gente fala de maratona, de Sim. triatlon, ele desenvolve ou exige que o praticante tenha algumas características como resiliência, disciplina, foco, que são extremamente valorizadas e aplicáveis no mundo corporativo. Então, acho que isso sim é algo que se faz uma associação direta. Se o Átila corre, é maratonista, a chance dele aguentar o tranco, ser um profissional super resiliente, dedicado e focado, É aumenta diferente. muito. E tem um outro ponto que, quando eu coloco ali a questão da corrida, não é só para que o meu potencial futuro empregador pressuponha que eu sou um profissional resiliente, mas é também para criar chances de me conectar com outros profissionais através desse gatilho. Então, um exemplo prático, o LinkedIn é uma rede social. Sim. Então, nós temos lá quase mais de 8 mil pessoas em vendas ao redor do mundo. Quando eu entrei no LinkedIn, com questão de 3 meses, o pessoal brincava que eu era o prefeito do LinkedIn. E o porquê? Não era porque eu sou mega expansivo, até porque eu nem me julgo, eu acho que no geral eu sou até um pouco tímido, Aham. mas é porque como eu sou alguém que gosta de corrida e tem esse cuidado de, até por conta da minha atuação, eu vi o quanto o esporte mudou a minha vida, eu tomo esse cuidado de, sempre que possível, levar isso para quem está ao meu redor. Aham. E aí, com o tempo, eu virei o chato da corrida no bom sentido, que estava arrastando todo mundo do escritório para correr, não importa se na minha divisão de Sales Solutions, ou Marketing Solutions, Talent Solutions. Então, enquanto o meu time tinha um relacionamento super próximo dentro daquela bolha de Sales Solutions, quando eu comecei a falar com o pessoal no escritório sobre corrida, em questão de 3 meses eu já me tornei um dos responsáveis pelo programa de Wellness do Ó, que LinkedIn para a legal. América Latina. E com isso eu passei a ter contato com todas as divisões do LinkedIn. Então, o prefeito é porque, ao ir almoçar, eu cumprimentava todo mundo, não é Aham. porque eu sou super expansivo, mas é porque nessa de tentar trazer o pessoal para esse mundo da corrida, porque eu vi o bem que fez para mim, Sim. eu criava relacionamento. E é esse relacionamento que não necessariamente ele é um recrutador, que vai achar que não, o Diego é resiliente. Não, o Diego é o cara que está me perturbando tanto que eu vou lá correr no próximo domingo. Mas mais do que isso, essa pessoa com quem eu talvez não teria um relacionamento, como os meus pares no meu time não tinha, se amanhã essa pessoa for para uma outra empresa, será que ela não vai lembrar de mim quando tiver uma vaga, quando eu precisar de uma recomendação? Então, é mais de que como o seu futuro recrutador ou gestor te enxerga, por conta de ser um corredor, mas também as conexões que você consegue potencializar
através da corrida ou de qualquer outro tema em comum, né? Demos uma dica então valiosa aí para você que quer ter uma bio, um perfil bem bacana. Agora, onde é que as pessoas têm errado com frequência? Aí eu vou além, não só, né, as pessoas que querem ser recrutadas, mas também os recrutadores. Perfeito. Eu diria que as recrutadas, aí usuários em geral, até Uhum. porque o LinkedIn não é só uma ferramenta para recrutamento, Sim. né? É uma ferramenta que você consegue se posicionar como marca, encontrar potenciais clientes. Mas acho que o maior erro que as pessoas cometem no LinkedIn é se preocupar muito com a escala, com o volume, né? Então, nós damos treinamentos para líderes no LinkedIn, para executivos, na verdade, né, de clientes, inclusive, onde você sempre comenta, não aceite conexão de quem você não conhece. Você pode ter o Átila como um seguidor. Se eu nunca Uhum. conversei com o Átila, mas o Átila demonstrou interesse no conteúdo que eu publico, eu posso ter o Átila como meu seguidor. Não como conexão, porque até então eu não conhecia o Átila. Aham. Então, as pessoas confundem muito essa questão de quanto mais conexões, melhor, e na verdade não. Seguidores, sim. Aí a gente segue na mesma linha do Instagram, do Instagram. Facebook. Quanto mais seguidores, melhor. Mas conexões, não. A conexão ela tem que ser alguém com quem você de fato já tenha tido algum tipo de contato, algum tipo de interação, porque o algoritmo, entendendo que você teve um contato com a Ashla, com a Beatriz, ele vai impulsionar e vai trabalhar para que o conteúdo que apareça para você seja de fato relevante. Quando você tem 5 mil pessoas com quem você está conectado e conhece talvez 100 delas, o que o algoritmo vai ficar tirando de informação acaba não sendo tão relevante quanto se tivesse uma rede mais acurada. Legal. É saber diferenciar mesmo. Perfeito. Esse é o mundo. E por que que criou-se, conseguiu essa expansão tão grande globalmente? Você acha que é justamente a dor que o mundo estava vivendo antes do LinkedIn? Eu acredito que sim. Acho que o LinkedIn ocupou um espaço, um white space, como a gente fala, né? Uhum. Que era muito promissor. Ele não foi a primeira rede social que surgiu, mas acho que ela foi a primeira que se posicionou não com o objetivo de entretenimento. O objetivo do LinkedIn é conectar os profissionais do mundo para que eles sejam mais produtivos e bem-sucedidos. Então, diferente de outras redes que têm a disputa ali pela sua atenção para que eles possam te entreter, o LinkedIn tem como objetivo o seu sucesso profissional. Então, acho que esse posicionamento diferenciado é o que fez com que ele efetivamente crescesse tão rápido. Mais do que dominar a plataforma, você também é vendedor, né? Sem E aí eu dúvida. queria que você até trouxesse aqui para a gente, né? Como que você avalia esse mercado, né? Essa sua profissão, inclusive como vendedor, o que que mudou mais recentemente? E se o vendedor tradicional, aquele de bater na porta com a mala, tudo, ainda existe ou não? Já tem se mudado muito o perfil? Ainda existe, mas eles estão tendo cada vez mais dificuldade de bater metas. Esse vendedor mais, entre aspas, tradicional. O que eu entendo como vendedor tradicional? Aquele vendedor que acha que só porque ele é mais expansivo ou porque ele consegue pegar um telefone, fazer um cold call, cold e-mail, que são esses métodos mais antigos de uma abordagem, né? Tá cada vez mais difícil por um motivo básico. O nosso ativo mais valioso e cada vez mais valioso é a atenção, é o nosso tempo. Então a gente não tem mais tempo para uma abordagem de, oi, acho, então, mas qual você trabalha onde? Qual que é o seu objetivo? Para onde você está indo? Você como diretor de uma empresa, como é que está a sua empresa? Sendo que eu acho que ela fez uma reportagem ontem que saiu no jornal, respondendo todas essas perguntas para o repórter. Então assim, poxa, fica claro que o vendedor não se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa mínima sobre o Ashla, sobre a empresa dele. Então tem cada vez menos espaço para esse vendedor, né? Mas ainda existe muitas empresas que estão ali preocupadas em onde eu compro a lista de telefone, a lista de e-mails, para ficar disparando aquele monte de e-mail e ligação que ninguém mais quer receber, né? E onde que entra a inteligência artificial aí? Aliada ou adversária? Eu diria que depende de qual vendedor você é. Uhum. Se você é um vendedor desse que se chama mais de tradicional, ou de certa forma obsoleto, ela vai ser uma adversária. E aí não é só o vendedor. O Cortella falou uma frase que foi a frase mais impactante do Web Summit, acho que 3 anos atrás, que ainda estava no boom ali da IA generativa. Ele falou assim, poxa, a gente vê um monte de carrossel aí de quais são as profissões que vão acabar, as que vão surgir com IA. Para mim é muito simples. A IA vai acabar com todos os empregos daqueles que não souberam usar a tecnologia a seu favor. Não importa se é um vendedor, se é um médico, se é um advogado. Emprego, né? Emprego. Se Não você... função. Perfeito. E aí, assim, como você exerce essa função? Então, se você não usa a tecnologia como seu aliado, você vai efetivamente ser substituído. Ou pela IA, ou por um outro vendedor que sabe usar IA, ou qualquer outra tecnologia que vir a surgir, né? Em contrapartida, eu brinco que acho que o primeiro curso de vendas que eu fiz deve ter uns 20 anos já. E há 20 anos eu venho fazendo cursos, e há 20 anos eu venho ouvindo em todos esses cursos uma máxima que não é
segredo. Eu falei assim, poxa, antes de ir para uma reunião, se prepare, entenda, pesquise sobre o Átila, sobre a empresa dele, entenda o momento dele e da empresa. Isso era verdade 20 anos atrás e continua sendo. O que muda é que 20 anos atrás eu tinha que entrar no altavista.com, aí você começa a entregar a idade um pouquinho. Cadê? Cadê? Nossa, estamos na mesma faixa etária ali, então. Estamos. E verificar se aquela empresa tinha capital aberto, se não tinha, se tinha um DRE publicado. Hoje, com as ferramentas corretas, você com 2 cliques tem um one page com um resumo super completo sobre aquela empresa, o posicionamento dela no mercado, quem são seus executivos, e aí é que entra o Sales Navigator com uma solução nesse sentido. Então, a IA, quando bem utilizada, ela é uma aliada essencial para que você consiga atingir suas metas hoje em dia no mundo. E aí nós estamos falando com alguém que habla muito bem, porque responsável pela América Latina, através do LinkedIn, pergunto para você, o Brasil está preparado para essa virada de chave, que já vem acontecendo naturalmente, mas o Brasil está preparado para essa evolução? E também como que você avalia, principalmente os países próximos aqui de Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia? Eu diria que sim. O executivo brasileiro, não falando de tecnologia, mas o executivo, ele sempre teve um perfil diferenciado com relação à sociedade como um todo. E, inclusive, costuma ter muitos executivos, quando eles são expatriados, eles costumam fazer muito sucesso, porque realmente não é fácil, né, você operar aqui no Brasil. Então, você chegar numa economia mais estável, você costuma voar. Mas, para além desses outros skills que não relacionados à tecnologia, acho que na linha do que você me perguntou, sim, porque historicamente o brasileiro é um povo que costuma ser early adopter de tecnologia. Então, quando a gente vê quais foram os países que mais que tiveram X milhões de usuários para Facebook, para Instagram, o brasileiro está sempre nesses rankings, nas primeiras posições. Então, a gente tem essa capacidade de testar, de aplicar tecnologia para os nossos desafios. Então, acho que isso é algo que nos ajuda bastante nesse novo cenário. Bom, falamos um pouquinho já, né, da plataforma, falamos do que é certo, do que é errado, falamos, né, dessa criatividade, desse jeitão nosso brasileiro, mas sendo um pouquinho mais palpável ali, que habilidades que você acredita que a gente ainda tem de diferente e que pode ser muito bem mais aproveitada do que hoje a gente deixa um pouquinho e esquece? Esse foi um dos temas que eu pesquisei durante o mestrado e tem um artigo que eu acabei escrevendo que são os fatores as habilidades, as soft skills mais relevantes para a transformação digital nas empresas. Quando a gente fala de vendas, tem 4 que apareceram nesse estudo e que eu acho que são fundamentais, que é a questão da criatividade, e aí criatividade como resolução de problemas, efetivamente, comunicação e capacidade de aprender. Então a gente precisa efetivamente estar aprendendo o tempo todo, principalmente na era da IA, né? Na hora que você começa a dominar uma ferramenta, já existe 2, 3 novas. Então essa capacidade de estar sempre aprendendo é fundamental. E nós aqui no podcast Café com Negócio, nós também estamos aprendendo. Cada dia a gente vai fazendo uma conversa diferente, um modelo diferente, e a gente está colocando a partir de agora, né? Já tem um ou outro episódio anterior, mas aquelas perguntas rápidas para a gente fazer um quebra aqui e também saber um pouco mais do Diego. Mas eu pergunto, você responde rapidamente para a gente ficar nesse bate-bola. Uma conexão profissional que mudou sua carreira? Eu diria 2, e por quê? Um é um CNPJ, um é um CPF. O CNPJ é a Fundação Estudar, que foi criada pelo Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, a turma ali, ex-Ambev. E o porquê? Porque eles têm como objetivo encontrar jovens talentosos que tenham potencial para impactar a economia do Brasil. E dentro desse programa tem uma série de benefícios de quem consegue participar, que foi um grande diferencial. Foi através desse programa que eu acabei entrando na Ambev, no cargo de liderança, com 23 anos. Acho que foi um baita desafio que me forjou, me moldou muito para o Diego, que eu daria continuidade dali para frente. E o segundo, que aí sim é um CPF, Fernanda Nascimento. Um beijo, Fê. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na Bicomex, eu era diretor comercial, ela era diretora de marketing. E logo nas primeiras interações que eu tive com ela foi uma frase que eu levo para a vida, que é: você nunca pode ter como seu sobrenome a sua empresa, seja ela qual for. Você não pode ser o Diego do LinkedIn, o Diego da Oracle, o Diego da Microsoft. Esse é o Diego Fernandes, que tem um posicionamento, tem uma identidade dentro do meio digital e que sim tem um papel dentro da Microsoft. Porque é uma forma de você não delegar para a empresa o seu desenvolvimento, a sua carreira. Então é muito por conta dessa provocação que eu acho que eu me tornei uma pessoa ainda mais inquieta depois dela, de estar sempre procurando aprender, evoluir, buscando coisas novas. E tudo bem, está passando por várias fases e empresas, o importante é que você continua. É isso. Isso é muito legal. Um livro que recomenda?
Rápido e devagar, duas formas de pensar, não lembro como fica a tradução em português, se é essa. Eu acho muito bacana porque fala muito sobre o processo decisório do ser humano, né? Aquele mais intuitivo, aquele mais racional. Isso nos ajuda muito a entender e mapear alguns processos, como que algumas decisões dentro dos nossos clientes são tomadas. Legal. Esse é um, e tem um outro que ele é super básico para quem é de vendas, mas para quem não é, às vezes pode ser uma novidade, e eu sempre gosto dessas oportunidades para recomendar, que é Como Chegar ao Sim. É um livro que é super fácil a leitura, super curtinho, foi desenvolvido por alguns professores de Harvard, mas ele traz alguns conceitos que para mim são fundamentais que todo ser humano soubesse, conhecesse, não apenas os vendedores, por um motivo básico. Eu acredito que nós negociamos o tempo todo, Sim. não só os vendedores. Eu negocio com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu vizinho, com o meu colega. Com a esposa, geralmente a gente Então, perde, né? Mas faz tenta. faz parte. Depende, se tiver juízo, você perde, né? Mas enfim. E é isso, eu acho que ele traz alguns conceitos que são muito fáceis, tá muito didático e você consegue aplicar não só num contexto de negociação corporativa, mas para a vida como um todo. Uma tendência que todo empresário deveria observar. Eu não sei até que ponto, para muitos isso vai ser uma tendência ou já é uma realidade, mas quando a gente fala de... quando a gente trabalha na Big Tech, você acaba vivendo meio que numa bolha, né? Então, eu tive no Web Summit a semana passada, eu ouvi sobre Vibe Coding em todas as palestras. Mas talvez quem não esteve no Web Summit, quem não vive nesse mundo, não sabe o que é Vibe Coding. Então, acho que é uma palavra que, assim, quem não conhece precisa conhecer. Vibe Coding, basicamente, é a capacidade de você criar programas, programar a partir de uma linguagem natural. Então, assim como você pergunta para o ChatGPT uma coisa por voz ou por texto, você também num comando de linguagem natural, você consegue desenvolver aplicativos, páginas, sites, com as devidas limitações, com os devidos cuidados, mas isso é um movimento que eu já venho acompanhando desde a época que eu estava, acho que 3, 4 anos atrás, lá no mestrado, que é o empoderamento das áreas de negócio para que eles tenham cada vez mais autonomia e não uma dependência da área de TI. TI está atuando cada vez mais como uma área de compliance, de governança, do que como aquela área que tudo que você precisa você tem que pedir para a TI. E nesse processo de empoderamento das áreas de negócio, começou lá com low code, com no code, e a gente evoluiu com o advento aí, com a explosão da IA generativa, porque hoje a gente chama de vibe coding. Então isso é algo extremamente relevante, porque pode acelerar muito a resolução de alguns problemas, processos que vocês tenham, mas desde que junto vem aquela história do Homem-Aranha, acho que né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso, né? Assim como você consegue criar muita coisa, você está criando com que segurança, acessando qual base de informação. Então é uma tendência que acho que todo mundo tem que estar atento. E acho que você tem que estar atento também ao LinkedIn dele. Vamos fazer a propaganda? Qual é? Para as pessoas poderem te seguir? Diego Fernandes de Souza, vocês vão conseguir encontrar. Diego Fernandes de Souza. Se vocês colocarem ali LinkedIn, fica até mais fácil de encontrar também. Como? No final, LinkedIn. Tá. Okay. Aí você consegue encontrar, fica mais fácil. Viu? Fica o convite então para você. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, desse nosso café hoje em Campo Grande. Estamos aqui no ambiente de hotel, porque ele está visitando a nossa cidade morena. Seja sempre bem-vindo. Espero que você possa vir não só para fazer conexões, mas também para você poder ter momentos de conexão com a nossa natureza, com a nossa fauna, flora, que são ricas demais e com certeza ajudam você a pensar ainda mais e a criar também. Deixa eu só agradecer quem também faz acontecer e apoia o nosso podcast Café com Negócios. Agradecimentos então ao Bosque dos IPs, TOTUS, RD Station, ao Sistema Comércio, FEComércio, Senac, Sebrae também, Funditur, isto é Mato Grosso do Sul, além de Resine Marcon, Office Formato, IASO, Flora Insights, Soldamac, Abalô Cosméticos e RCL Consultoria Empresarial. Foi saboroso o café para você? Demais. Que bom. Prazer. A gente que agradece. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Seja sempre bem-vindo. Como a gente costuma dizer, saúde e bons negócios.